é o que é feito ser humano, né? É do que nós somos formados. A gente se identifica muito com a nossa área porque acredito que é algo que envolve muito paixão, né? O Sim. cara não mete a mão na graxa se ele não gostar. Não. Não. E isso, além do privilégio de a gente trabalhar com o que a gente ama, a gente consegue conhecer pessoas bacanas. Eu acabei de falar, numa conversa a gente evolui um ano, se não Sim. mais. Com Deus certeza. coloca as pessoas certas no nosso caminho, né? Com Certo? certeza. Com Então vou certeza. fazer a pergunta aqui que a Nanda me orientou, senão ela vai me dar um cascudo aqui, ó. Vamos lá? Cadê o Hugo? Beleza, Hugo? Manda um comentário aí pra nós. Hugueira. Comentários. Manda as perguntas aí, Hugo. Manda as perguntas, Hugueira. Vamos lá. Quem é? Quando ele falou isso, eu tremi na base, hein? E eu quando eu vi aqui a Vamos lá. primeira vez. Quem você quer conhecer primeiro? Quem é Gordinhos Car? É isso aí, Hugo? Gordinhos Car. Quem é Gordinhos Car? Gordinhos Car é uma empresa com muita força, garra, que sofreu muito pra estar aqui hoje. E aí, meu amigo, a gente se identifica, né? É, você é louco. Então vamos lá, eu balancei também, vamos lá. Quem é o Edson? O Edson é um pai de família, honesto, com garra, pra manter o nome hoje. Bacana. Tava conversando aqui, pessoal. Ele falou que ele tem quase a minha idade. Nossa, eu senti um pivete, hein? Na profissão. Você entrou na área aí com quantos anos? Eu entrei na área com 13 anos de idade. Com 11 anos eu já lavava peça, né? 13 anos de idade, com 15 anos eu já montei meu primeiro motor. Com quantos anos? 15. Qual motor foi? Fusca. Eita. Motor box. É um excelente motor, né? Foi o primeiro motor que eu montei porque o meu patrão duvidou da minha capacidade. E falou, você não é capaz de montar, a hora não é essa. E eu falei pra ele assim, que ia mostrar pra ele quem que era o Edson. Que trabalhava na empresa dele. Que dos funcionários que ele tinha, ele poderia mandar meia dúzia embora, que eu segurava o refrão sozinho. E ele olhou pra mim e falou assim, eu duvido. E eu fiz ele engolir isso daí. Eu trabalhei 15 anos pra ele. Nossa. A gente tá até falando, a gente tem esse espírito aguerrido, né? Eu tenho mesmo mais pela minha vida que eu tive, né? É algo que eu não consegui até no podcast, eu balancei, né? Então, assim, eu até falo muito pra minha esposa, a minha opção era ser forte, não tinha opção de ser fraco. Se fraco, eu teria sucumbido. Então, é isso aí, eu vejo muita força aqui. É como todo começo, né? Todo começo é Duro. difícil, entendeu? É duro, é pesado, mas se a gente não for lá persistir, entendeu? Ir atrás, entendeu? A gente desiste. Eu tenho um amigo em comum, ele foi até uma brincadeira. Hoje eu não tenho mais contato dele. E ele falou pra mim assim, ele me chama de Edinho. É o Miguel. Edinho, você tem que montar uma firma. Eu falei, cara, eu só sei fazer isso. Ele falou assim, faz um nome bonito. Põe uma fachada, aluga um salão. Eu falei, cara, alugar um salão é muito forte pra mim isso que você tá falando, né? Eu trabalhava em Tatuapé. E ele falou assim, eu falei, tá bom, fala um nome aí pra me pôr na oficina. Ele falou assim, Edinhos Car. Não, pera aí. Gordinhos Car. Põe esse nome que esse nome vai estourar. Falei, Miguel, você tá brincando comigo, né? Ele falou, não, tô falando sério. Você vai ser muito procurado. Os caras gostam do seu trampo, você é um cara honesto, né? Se identifica com algumas pessoas. Aí minha mulher falou assim, sabe que o Miguel tá certo? Vamos alugar um salão. Não tinha salão pra alugar. E eu fazia um serviço numa empresa, eu cuidava de 18 carros sozinho. E essa empresa, eu pedi uma força pra empresa pra me alugar um espaço que tinha próximo. E a empresa falou assim que não ia me dar essa força. Aí eu falei assim, então eu vou sozinho. Aí a minha mulher falou pra mim assim, vamos pra cima. Como diz o nosso amigo Adriano, pra cima. Bora pra cima. Bora E eu pra fui cima. pra cima. Então eu aluguei um espaço que já era uma oficina mecânica. E nesse espaço eu comecei a minha vida solo, né? Como diz os cantores, solo. E lá eu comecei a trabalhar e adquirir clientes e a empresa me mandou embora. Porque ela falou que eu tinha que abrir a porta pra fora
mas eu não ia poder agregar o serviço dela. Eu não ia conseguir auxiliar as duas coisas junto. Eu falei pra ele que sim, que eu conseguiria, mas ele ficou com ciúmes da clientela que eu comecei a adquirir, né? E aí ele me mandou embora e não me pagou os meus direitos. Pra ser mais sincero, eu acabei entrando numa furada, né? De 8 anos de empresa. Que eu cuidava de uma frota de 18 carros. Entendi. E em relação a empreender, né? Pra mim, eu já disse isso muito no... Disse não, sempre falo. Que é algo muito pessoal. Como pessoal, é uma escolha. Né? A gente pode ficar lá no CLT, nada contra, também falo. Quem tem que saber falar, senão a gente pode ofender, no meu caso, da maneira que eu falo, quem trabalha com carteira assinada, jamais. Né? Eu tenho 3 funcionários que trabalham registrado. Então, mas o porquê, né? Qual que te motivou a você largar o CLT e falar agora é comigo? O que me motivou, na verdade, foi assim, 100% foi a minha esposa, né? Que ela falava pra mim que se era o meu sonho, se era o que eu gostava de fazer, que Deus o tenha, a minha sogra que não gostava de mim, mas todos saibam que eu gostava dela, não tenho nada contra com ela. Então ela falava, não, Edinho, você tem que ir atrás, pode ir que vai dar certo. Meu falecido sogro também falava, vai dar certo. Então acho que a minha esposa catou essa garra e falou, não, você tem que fazer que vai dar certo. Lógico que a gente teve muitos tombos no meio do caminho. Mas eu acho que mais a minha esposa que logo em seguida que eu aluguei o galpão, 2 anos depois veio o meu garoto. Aí deu mais força ainda pra tocar. Entendeu? Pegou a minha situação também. Quando eu cheguei em casa com a ideia louca que queria abrir uma oficina mecânica, minha esposa, não, vai lá, vamos abrir. Mas depois ela perguntou aonde. Eu falei, aqui mesmo, na calçada, a gente tem uma caixa de ferramentas, já tenho um macaco, entendeu? É só colocar placa ali e esperar cliente. Mas não foi bem assim não, né? O começo é difícil. O começo é muito difícil. Mas ela que me apoiou também, né? Tá em casa assistindo, amor, um beijo. Eu sei quanta cerveja tem na geladeira, tá bom? Então, tô tomando água, viu? Tá tomando água, é isso mesmo. Verdade. Mas ela que me apoiou desde o começo e me apoia ainda. Né? Porque se não fosse ela, não estaria... Sim. Né? Não estaria na oficina, não. Já tinha fechado a porta faz tempo. Quantas vezes veio na minha cabeça em fechar? Falar, não tô aguentando, entendeu? Tá difícil. E ela, não vai fechar, vamos tentar. Se hoje não deu certo, amanhã vai dar. E assim, eu coloquei isso na cabeça. Hoje não deu certo, mas amanhã vai dar. Hoje não foi bom, mas amanhã vai ser bom. Sim. É assim, um dia após o outro. Um aprendizado constante. Né? Tem quanto tempo você tem oficina? Eu tô com a minha oficina há 25 anos. Sim. Minha. Eu tenho a minha há 5 anos apenas. Então, bastante tempo. Muito tempo. Sim. A esposa, eu acho que ela é a base de tudo. Né? Amor, boa noite. Beijão. E... Fala pra ela que depois que a gente sair daqui, hoje nós não volta pra casa. não sei como nós vai chegar, mas tá tranquilo. Então, ele é um amigo da vez, né? Amigo da vez. O Adrianinho conseguiu tirar eu de casa, hein? Depois de 23 anos de casamento, hein? O cara trouxe eu pra fora de casa. Eita, Isso nós, é hein? complicado. Amigo do seu filho. Vamos curtir. Vamos curtir, vamos. Só Bora. volto pra casa amanhã. Mas enfim. Ai. Tudo é assim, o começo é difícil, como o Marcelo falou, né? Eu comecei numa garagem também, na casa da minha mãe, antes de casar, quando a gente tava noivo. Eu comprei uma caixa de ferramenta e juntei uns jogos de chave e comecei a fazer trampo na garagem. Tanto é que esse motor que eu montei, o primeiro motor que eu montei na garagem da minha mãe. Porque o meu patrão não deixou eu montar na oficina. Ele falou que eu não tinha capacidade para isso. Eu peguei o carro e levei para casa, montei o motor lá. Funcionei esse motor no chão, mostrei pra ele como era. Funcionei no chão, que eu via muito ele fazer isso. Hoje eu tenho que agradecer a ele. Tudo que eu sei fazer, tudo que eu aprendi hoje foi por causa dele. Do jeito dele ser. Igual o Marcelo falou, às vezes a gente é grosso, não sabe lidar com o ser humano e tal. Mas por ele ter sido assim, eu acho que o que eu aprendi hoje, eu tenho que agradecer a ele. E eu fui lá e montei meu motor na oficina, levei pra casa e funcionei o carro em casa. Eu penso assim, na vida a gente não pode ter só passada de mão na cabeça, entendeu?
Tem que tomar umas pauladas. Tem que tomar umas pauladas, ter aquele chacoalhão pra acordar. Sim. Porque se tudo que a gente for fazer, Sim. entendeu? O pessoal for levar na sutilez, a gente não... Tem que ter aquele chacoalhão mesmo, nada entendeu? é pena. Um choque de Um realidade. choque, e senão a gente não consegue, não. Com certeza. Não aprende, né? A gente também não cresce. Então, assim, eu olho às vezes para 5 anos atrás, eu consigo ver o processo. E, no caso, eu teria até aproveitado mais, acredita? Mas eu enxergava, né, no começo só dificuldade. Então eu percebo que nem tudo é só dificuldade. Eu li um dia desse que 80% das nossas preocupações, elas nunca vão acontecer. Não. É tudo coisa da nossa mente. Então, se eu, no meu caso, pilhar muito, fazia muito isso, eu não foco no que é importante. No problema que eu realmente posso resolver ou no que eu realmente tenho controle. Então, hoje eu foco muito, muito nisso. Isso, de certa forma, me trouxe mais calma. É aquilo que eu falei a primeira vez. É o que sabota a gente não é o amigo, o parente, o inimigo. O que sabota a gente é a nossa mente. Nós Entendeu? mesmos. É nós que sabota, entendeu? A gente vai tentar tentar algum projeto, fazer alguma coisa, a nossa mente vai ficar sempre tentando nos sabotar. Tentar sempre colocar um obstáculo, né? Um medo. Ó, acho que, não vou conseguir fazer isso aqui. Entendeu? A nossa mente que vai nos sabotando. O pessoal costuma colocar culpa, fulano vê aqui, tem um parente que não acredita, aponta dedo na minha cara, fala que eu não vou conseguir, tô desmotivado. Não, você tá colocando na sua própria cabeça que você não vai conseguir. Não é fulano que vai apontar o dedo e falar que você não vai. É você. Se você acreditar em você, falar que vai conseguir, entendeu? Você consegue. Entendeu? Ter garra, persistência, entendeu? Não desistir. Tombo vai levar um monte. Entendeu? Igual eu falei, eu sempre fui apaixonado por capoeira. A capoeira tá em mim 24 horas por dia. Não precisa ouvir uma música de capoeira, não precisa estar na roda. Entendeu? É o meu jeito, entendeu? Porque a capoeira a gente leva rasteira. Se eu levar uma rasteira na roda e ficar lá no chão e sair, né? É uma escolha minha. Mas eu posso levar uma rasteira, levantar, entendeu? E continuar o jogo. É assim que eu penso. Se eu levar uma rasteira hoje, eu vou levantar e vou continuar. Não vou cair. Foi o que aconteceu no meu processo desde quando eu abri minha oficina. Né? Levei algumas rasteiras que, falar pra você, eu tive que ser forte para levantar. Porque teve um aí que, né, me derrubou de uma forma, que foi a morte da minha mãe. Mas graças a Deus, como eu falei, minha esposa estava do meu lado, meu pai, consegui levantar. E estamos aí na luta. Entendeu? Sem desistir. Sem pensar em desistir, né? Uma pergunta minha, o segmento lá, seu, mecânica em geral? Lá a gente, assim, agreguei um pouco de tudo, né, Marcelo? Porque o meu segmento sempre foi mecânica geral. Certo. Aí eu fui me aprimorando. Hoje eu soldo longarina, eu soldo alumínio, eu faço preparação, carro aspirado, turbinado, quadro, amortecedor. O que você falar pra mim que tem 4 rodas, o que você quiser, eu vou fazer pra você, entendeu? E queria tocar num ponto que o Adriano tá falando, que é o medo que a gente cria, né, na nossa cabeça, né? Eu acho que eu tenho um pouco das duas coisas. Um pouco desse medo, mas um pouco de garra também. Porque eu já caí muito e quem ajudou a levantar foi a minha esposa, como eu já falei, certo? E eu falo pra você assim que quando eu comecei a ser dono da minha oficina, eu confesso pra você que eu caí de 4 com medo. Porque eu era funcionário. Então eu não me preocupava com quem que eu ia lidar, como eu ia falar, como eu ia trazer o dinheiro para dentro de casa, com quem que eu ia falar, por que que eu ia falar. Eu não tinha essa preocupação. Hoje, dependendo da forma que eu falar e a pessoa interpretar errado, eu vou ser processado. Se ele me entender de uma forma errada, eu vou ser racista. Então, hoje, para você lidar com tudo isso, eu aprendi a dançar conforme a música, como dizem, né? Então, hoje, com o meu menino dentro da oficina comigo, isso foi uma nova escola para mim. O que vocês estão aprendendo, o que vocês aprenderam em 5 anos, em 25 eu não aprendi ainda. Então, isso para mim tá sendo uma escola. Eu tô me reeducando.
que é o que eu não tive lá atrás, uma educação. No caso, da paixão que a gente tem pela mecânica, entendeu? Entendi. Bacana. Bom, Nanda mandou uma pergunta ali. Foi a Nanda ou foi o Hugo, Nanda? Foi, ó. Foi você, ó. Como o Gordinhos Car lida com esse tipo de emoções? As crenças limitantes, né? É o pessoal que desacredita, aponta dedo na cara. O que eu penso assim, o que eu penso? Vamos lá, eu acordo de manhã. O que me motiva? Você acorda com esse pensamento, cara? O que me motiva? Por que eu faço o que eu faço? Eu faço esse tipo de pergunta pra mim. Essa pergunta que Entendeu? você tá fazendo, que você faz pra você, eu acho que eu me faço todo dia. Bacana. Todo dia. Aí eu olho pra ele novamente e falo, eu acho que a minha garra tá ali, né? E a força vem da minha esposa. Eu tenho uma menina de 14 anos, então muitas vezes já caí. Já caí sim. E ela me levantou. Desculpa. Nada. Vamos lá, meu amigo. O Hugo, ele sabe fazer uma tirada boa, né? Que no dia que eu dei uma balançada, ele entendeu que eu... Vamos lá. Não vou tocar na parte de dificuldade, né? Vamos trazer pra cá o que a oficina te proporcionou. Não falo nem questão de bem material, financeiro. Eu acho Mas hoje que... você trabalhar junto com o teu filho, não sei se sua esposa trabalha junto com você. Eu acho que a oficina, a mecânica em si, isso hoje que eu tenho, me proporcionou, eu acho que a união, o amor, sabe? Ficou mais caloroso. Eu falo pra minha esposa muito, né? Todo dia eu sonho, sabe? Eu vivo um sonho. E é prazeroso demais. Ter meu filho tem 16 anos, né? Trabalha lá comigo, meio período. Minha esposa, né? Cuida da parte financeira. E as pessoas que trabalham lá comigo são pessoas que eu tive o privilégio de trazer pra perto, digamos assim, né? Tem o Henrique, que ele é o gerente, pessoa que eu já conhecia. Tem o Alisson, né? Abraço aí pros dois. O Alisson, eu lembro até hoje a primeira conversa que eu tive com ele. Foi num balcão lá no fundo. Ele falou assim, entregou o currículo pra mim e falou, ele falou dessa forma, eu entreguei currículo de Ferraz até Mogi. Ele falou, eu queria muito trabalhar na área. Ele falou, todo mundo me pede experiência, mas ninguém dá oportunidade. Então, ele falou, eu trabalhava com eletricidade residencial e predial. Ele falou, sei fazer isso, mas o que eu queria era trabalhar com carro. Aí chamei ele começou a fazer um estágio lá e chamei ele para trabalhar. Ele tá comigo há 3 anos. O Vitão, parceiro, ele era cliente da oficina. Aí ele compra um carro 3 cilindros, né, que tava usando o óleo errado. Teve que pagar para trabalhar com você lá. Rapaz, esse carro dele deu tanto problema e ele começou a frequentar tanto o ambiente da oficina que ele começou a gostar. Você falou, eu vou contratar esse cara. Aí ele chegou um belo dia em mim, eu conheço ele desde quando ele era um molecote. Eu trabalhava aqui pro Blades, ele sempre passava aqui, moleque muito gente fina. Ele falou, tô fazendo um curso tal lá na escola do mecânico. Eu falei, beleza. Ele tava trabalhando de Uber na época. Eu falei, se você quiser fazer um estágio, a porta da minha oficina tá aberta. Sério? Sério. Aí foi lá, começou a fazer um estágio, chamei pra trabalhar também. Então assim, hoje, tava lá trabalhando no meu Voyage, ele foi lá me ajudar. Então assim, isso é uma riqueza, cara. Pra mim, o Edson, que eu vejo que o dinheiro não paga. Que a gente tava conversando agora. Tem cara muito, tem orgulhoso? Tem. E é no geral. Eu tava... Mas isso é top, mano. Foi ontem, tava comentando com a minha esposa, né, sobre o jovem de hoje, porque eu não vou generalizar, mas uma boa parte dos jovens não quer compromisso em trabalho. Não. Né, e quando eu conheci eles, né, quando eu conheci o William a primeira vez no curso, né, não sabia que o pai dele era mecânico, e a gente foi se conhecendo, e falou, meu pai tem oficina tal, eu fui lá. Né, o que me admirou que assim, pela idade dele, né, o trabalho que ele faz, né, junto com o Edson. Porque hoje, cara, a molecada igual, né, o pessoal que trabalha com você também, é difícil ver,
É né? difícil. Uma molecada que entra assim pra uma profissão dessa, né? Que é mecânico. Porque não é qualquer um que tá, né, disposto a se sujar, a se machucar, né? Tem que Tem gostar hora, do que faz. tem hora pra entrar, mas não tem hora pra sair, Sim. entendeu? Então é muito difícil. Então quando eu conheci o William, né, vi que ele trabalhava com o pai dele, né? Falei, meu, que da hora, cara. Que da hora. Eu percebi quando eu montei a oficina, eu fui passando por algumas dificuldades. E aí eu não nasci mecânico, não nasci empreendedor. Eu, igual a gente falou, trabalhava CLT, eu me preocupava com o meu dia 5 e meu dia 20. Acabou, chegava no meu horário, ia embora. Só que quando eu fui trabalhar, eu percebi que quando eu fui pra avenida, o serviço começou a aumentar. O pessoal começou a procurar. Eu não conseguia dar conta do serviço, porque se eu consigo fazer um serviço bem feito, eu vou pegar um serviço, eu não pego 2, 3, para não entregar um bom resultado. Tem isso comigo, desde a época aqui da garagem. E aí eu precisava de mão de obra. Mão de obra para mecânico é escassa. Ó, juventude aí, se chegar essa parte até vocês, um ramo promissor, né? Muitas pessoas podem falar contra. Cara, oficina mecânica. Eu vi um vídeo da Liza que ela falou assim, que tem mecânico que ganha mais do que gerente de banco. Uhum. Isso que você tá falando E é fato, sobre... a área é boa. E aí eu vi um vídeo do Scopino, desculpa, só que me ajudou muito. O Scopino é um cara que eu assisto muito o conteúdo dele, porque ele, além de ser mecânico, tudo, ele é um bom gestor. E assisto lives dele, cara, ele entrega muita coisa boa. E ele tem uma metodologia lá na oficina dele que eu achei muito interessante. Vou falar pra você, foi difícil, demorou 1 ano pra dar fruto. Mas deu resultado. Ele tem o mecânico e o ajudante, e o auxiliar. Ele falou, naturalmente, um mecânico entra de 5, 6 anos, ele sai pra montar a oficina dele, é normal. O sol nasceu pra todos, de fato. Não é uma palavra bonita, de fato. Qualquer um que quiser, tem que ter capacidade, for pagar o preço, sair do CLT, né, e ter esse baque, que é o que o pessoal me procura muito, tem medo, cara, eu falei, eu vou com medo. Você pode ter medo, o medo não pode te ter, você pode ter medo, mas o medo não pode ter você, ele não pode te barrar a ponto de você não agir. E ele faz isso. Aí o auxiliar aprende com o mecânico, ele auxilia o mecânico. Quando o mecânico sai, o auxiliar fica no lugar. Aí eu conversei com a minha esposa, ela falou assim, então vamos pegar um pessoal para ensinar. Rapaz. Então, ó, eu acertei uma equipe muito boa hoje, tá muito abençoada, eu não tenho o que reclamar. Mas passaram alguns antes e a gente foi ajustando, entendeu? Então, hoje, lá a oficina, ela tem um jeito de trabalho, entendeu? É difícil no começo, porque você vai ensinar, praticamente você pega na mão do cara. Ó, é assim, é assado, é assado, é assim. Você adota ele, né? Você tem que ter tempo pra fazer o serviço, ter tempo de ensinar. Sim. Então, eu já passei muito por isso. Eu já ensinei muitos jovens, né? Se chegar até vocês aí, sabe que eu não tô mentindo. Então, como o Marcelo falou, ele queria isso, você foi lá e estendeu a mão pra ele. É isso mesmo. Entendeu? Então, lá, a oficina tem um jeito de trabalhar. Só que eu peguei não só pra ser pai, eu peguei ele pra ser um profissional igual a mim. Então, ele vai aprender a trabalhar igual a mim. Então, é ele que eu tô moldando pra isso. Porque os jovens que passou pela oficina não foi poucos, foi muitos. Eu tentei moldar. Mas como você falou, não quer seguir, quer conhecer, quer só saber como é. É isso mesmo. Eu escutei de um jovem de 16 anos falar: você vai pôr pra lavar a peça? Eu falei, mas se você não lavar a peça, você não vai nem conhecer ela. Você não sabe nem o que é na minha mão. Você tem que lavar e perguntar o que é, lavar sim. E bem lavado, pra mim instalar ela. O meu serviço fica bom. Pra você ver o resultado e pensar com você. Eu lavei, fiz direito, ficou bom. Se você faz um serviço ruim, a instalação vai ficar muito pior. Tem os níveis, né? Uhum. Digamos assim. Sim. Então, assim, não adianta querer pular degrau. Pode pular 10 degrau, só que os 9, eles iam te preparar pro 10º. Exato. Então não adianta. Né? Mas Eu entendo. hoje a grande maioria da molecada não quer saber. Entendeu? A nossa área, eu falo com 100% de certeza, o cara tem que gostar. Muito. É isso que eu penso. Muito.
Você é um cara de sorte, Marcelo. Eu gosto. de ter você tem 2 funcionários? Tenho 3 funcionários. Você tem 3 funcionários. Você é um cara de sorte. Porque hoje uma mecânica, pra ter 3 funcionários que veste isso aqui, De fato. é muito difícil. A única pessoa que veste isso aqui com você, hoje comigo, é meu filho e minha mulher. Ela administra e a gente trabalha. É fácil. As contas é fácil. Eu tenho uma gestão hoje que eu não tinha 20 anos atrás. Hoje eu tenho essa gestão. Porque eles 2 estão comigo. Tava sendo mais difícil quando só era ela comigo? Tava. Mas ela não deixou eu cair. Hoje é mais difícil eu cair. Por quê? Eu tenho ele comigo. Então hoje ele tá moldado para isso. Ele tá preparado para isso. Então eu preparei ele para isso. Então hoje ele vai saber como atender um cliente, lidar com o ser humano. Coisa que eu não sabia fazer. Tive que aprender, como diz o Adriano, na paulada. Sim. E o William tá com você há quanto tempo na oficina? O William tá comigo, ele tá com 20 hoje. O William É. tá comigo há 7 anos. Eu comecei lavando peça. Eu comecei, meu pai, falei, vamos, vai, beleza. Ele falou, você vai começar a trabalhar comigo. Eu falei, beleza. Aí era só lavando peça. Lava essa peça pra mim. Aí lavava, ficava, lava de novo, que você não lavou direito. Varreu Aí muito chão, varri chão, lavei, lavou muito banheiro. Aí ele me ensinava o nome das ferramentas, como fazia o serviço. Aí eu só olhando, ensinando eu a fazer o serviço. Mas no momento só lavando peça. Aí foi onde eu comecei a fazer os trampos. Aí eu fazia um freio, trocava um amortecedor. Aí é assim Só foi. uma pergunta pessoal, né? Que eu acabei fazendo isso muito com meu filho. Você protegia? Às vezes, não vou deixar fazer não. Não, Eu cometi um pouco desse erro com meu eu filho. nunca protegi o William nessa parte, né? Pai, como faz? Você faz. A hora que você terminar, você me chama. Que se estiver errado, eu vou te corrigir. Mas se estiver certo, eu vou te aplaudir. Então você faz. Não interessa se você vai errar. Entendeu? Porque quando eu errei, eu tive o cara lá pra corrigir. Então hoje eu faço porque eu aprendi assim. Então você vai aprender do A mesmo gente jeito. aprende errando, né? Você aprende errando. Nunca você vai acertar, nunca você vai saber tudo. Como o Adriano falou, vem um aponta e fala que você tem seus medos e tal. Isso a gente escuta diariamente dentro da oficina. Uhum. É diariamente isso, a gente passa isso diariamente. A gente sai de casa para trabalhar, a gente pensa em tudo que tá à tua volta, mas você chega sorrindo, no meio do dia você tá triste. E você só volta a sorrir no outro dia de manhã. Porque do meio-dia pra tarde você só quer ir pra casa descansar e ver sua família. Uhum. É isso que você quer. Não é todo dia, não são todos os dias que são flores, né? Não. São Sim. iguais. Não. Então, o meu filho esse nosso filho muito bem. Aqui já, na época que ele já me ajudava. Tinha 6 anos. Eu já trazia ele pra cá, aí ficava aqui comigo. Aí quando eu fui trabalhar numa oficina, na oficina que onde é a minha oficina, era uma oficina antes. Eu trabalhei lá de funcionário. E eu já levava ele. Aí ele guardava as ferramentas e foi aprendendo o nome de cada ferramenta. Colocava ele pra lavar peça, varrer o chão. De boa. Foi indo. Aí quando eu fui à oficina, sempre trouxe ele pra perto. Eu lembro até hoje, quando eu deixava ele só trocar uma pastilha, eu protegi muito. Isso eu perguntei, né? Porque pai Sim. a gente não é que a gente é besta, Não, né? você quer Sou ser pai. Né? Aí eu lembro como fosse hoje, ele lavava muita peça nessa época, muita mesmo. Pra mim e pros meninos. Aí quando veio a pandemia, o Alisson trabalhava comigo e tinha o seu Roberto. Aí eu mandei eles embora na época, eu tava começando a oficina. Tinha acabado de registrar. E eu tava muito seguro se eu ia ter caixa pra pagar eles o direito trabalhista. Então assim, só quem tá do outro lado, né? Que o sistema joga funcionário contra o patrão, mas o pessoal não sabe o que realmente acontece. Eu pesei, conversei com eles e falei, vou ter que demitir vocês, porque até o tempo que vocês têm aqui eu consigo fechar a conta e não ficar devendo nada pra vocês. Se eu segurar vocês aí 6 meses, 1 ano e o negócio não virar, eu não vou conseguir acertar com vocês e eu não quero tomar processo, enfim. Eu sei que vocês não são disso, mas o que é justo é justo. E aí eu fiquei 8 meses, eu, minha esposa e meu filho, né, num salão lá de 200 metros. Foi difícil, né? Não sei se foi difícil pra vocês na pandemia, pra mim foi difícil. Eu só mudei 2 vezes Foi difícil. na pandemia. Aí, quando passou, eu chamei o Alisson de volta. Aí ele lembra até hoje. Ele falou assim, eu não vou mais lavar peça não. Me intimou, chamou de canto, falou, E aí nesse período ele evoluiu demais. Que bacana. Porque ele era o
só tinha Que ele, né? bacana. Aí eu fui colocando Sim. ele pra fazer freio, suspensão, correia dentada, cabeçote, enfim. Ele tem 16 anos, ele desenrola, né? Aí ele falou, ó, mas ele começou do básico. E aí eu falei pra ele, você lembra que eu pedi pra você guardar as ferramentas, pra você pegar o carrinho lá, limpar? Eu falei, sem você perceber, você aprendeu o nome de todas as ferramentas, você sabe onde guarda todas as ferramentas. Quando precisa de alguma coisa, ó, pega tal ferramenta. Eu falei, ó, o espaço tem 200 metros quadrados, cara. Essa ferramenta que eu coloco aqui, ó, se ela não tiver aqui, são 200 possíveis lugares que ela pode estar. Não tem como. Eu fico louco Exatamente. quando eu não acho minha ferramenta. Então você sabe onde tem cada coisa. Então, te fiz bem. Eu não te fiz mal. Com certeza. É o passo com a passo, certeza. né? Então é bacana isso, cara. Eu Com certeza. fico muito contente de ver isso. Né? Sim. Percebo que tem oficinas e nem todos o filho ou família trabalham com o pai. Gosto, É. é. Então, assim, isso é um privilégio. Eu Entendeu? tive 2 sócios, eu tive 4 funcionários. Hoje eu trabalho sozinho com ele. É eu, ele e minha mulher, não tem mais ninguém. Então hoje a cobrança é um cobrando o outro. Para fazer o quê? A gestão ficar certa. Porque eu não tinha isso. Não tinha mesmo. É uma parceria, né? Sim. É um Exatamente. privilégio. É. Torna Tem que falar. ser, né? É um privilégio. Fala pessoal, que bom que você assistiu esse corte, mas não esqueça, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto!